Oi gente, tudo bom? Então a gente está aqui de novo para um bate-papo no Direito com Elas, um bate-papo hoje rapidinho, bem tranquilo, sobre os direitos das pessoas casadas no regime da separação de bens quando ocorre a sucessão, ou seja, no falecimento de um dos cônjuges, como é que fica a situação do cônjuge viúvo. Vamos lá? Bom, gente, uma coisa que sempre me perguntam, não só os clientes ou as pessoas conhecidas, os amigos, mas os alunos, quando a gente está dando essa aula de direito das sucessões, a gente está conversando sobre isso com os alunos, eles sempre ficam assim um pouco espantados. Mas como assim, professora? No regime da separação de bens, o viúvo também tem direito à herança? Como pode? Por que eu saiba, essa fala do aluno, né? Não se comunicam os bens durante a relação, né? Se há o divórcio, cada um sai com seus próprios bens. Olha, gente, primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de sucessão. Existe uma relação entre o regime de bens durante a constância do casamento em vida e a outra coisa é a questão do regime de bens quando ocorre o falecimento. Porque o casamento ele pode se extinguir tanto pela morte quanto pelo divórcio. Então, se por acaso a extinção do casamento se der pelo divórcio, aí é uma situação, ou seja, nesse regime de bens, a separação, não se comunicam os bens havidos durante a relação e nem antes e em hipótese alguma, ou seja, cada um é dono do seu próprio patrimônio e extinto o casamento pelo divórcio, cada um sai do casamento com aquilo que era seu, sem nenhum tipo de comunicação de bens. Ok. Porém, de acordo com o artigo 1829, e provavelmente o legislador teve essa ideia por conta da comunhão de vida, do casal ser companheiro um do outro, serem parceiros. O legislador entendeu que o cônjuge viúvo também deveria ser considerado herdeiro no regime da separação de bens. E aqui, gente, eu estou falando daquela separação de bens em que as partes decidem voluntariamente, por vontade própria, fazer o regime de separação de bens para o casamento, optar pelo regime da separação de bens e não aquela separação de bens obrigatória, que a gente chama de separação legal, aquela em que existem certas restrições, em que a pessoa não pode escolher. A lei determina a separação de bens, que é o caso quando as pessoas são menores de 16 anos e ocorre a autorização judicial, quando nós temos aí pessoas maiores de 70 anos, então existem condições que a lei obriga ao regime da separação de bens, que isso é chamada de separação obrigatória. Na separação obrigatória, o cônjuge, havendo o falecimento do outro, não é herdeiro. Porém, na separação voluntária de bens, ou seja, separação em que as pessoas decidiram por elas mesmas, por esse regime, optaram por esse regime de bens, havendo falecimento, o cônjuge será sim herdeiro. Então, como funcionará? De acordo com o artigo 1829, são chamados à sucessão os descendentes em concorrência com o cônjuge e aí tem a dependência do regime de bens. Na comunhão parcial, vai concorrer com relação aos bens particulares. Na comunhão universal, não haverá concorrência, assim como não haverá concorrência também na separação obrigatória. Na separação de bens, que é a separação que a gente comentou agora, onde eu optei pelo regime da separação de bens, o cônjuge será herdeiro e receberá na mesma proporção que os demais descendentes. Então, se eu tenho, por exemplo, 3 filhos, cada um receberá 1/4 da herança e o cônjuge receberá o outro quarto da herança. Então, ele recebe nas mesmas proporções do que os herdeiros que receberem por cabeça. Com relação aos demais herdeiros, nem se discute. Com relação aos ascendentes, o cônjuge receberá a mesma proporção que recebe os ascendentes, se os ascendentes forem de primeiro grau, em linha reta, recebem. E se forem de segundo grau, o cônjuge terá o privilégio de ficar com 50% da herança e os demais ascendentes, a partir do segundo grau, vão dividir o restante dos 50%. Então, ainda que o regime seja da separação de bens, o cônjuge é herdeiro. Então, gente, muito cuidado. Uma situação é o regime de bens durante a constância do casamento. E se houver o rompimento em vida, como é que se posiciona a legislação com relação ao divórcio e à partilha de bens. Outra realidade é a partilha de bens quando ocorre a extinção do casamento pela sucessão. Então, na sucessão é outra realidade. O cônjuge se torna herdeiro, ele é herdeiro necessário, ele é herdeiro do finado, mesmo no regime da separação
de bens, exceto com os descendentes na separação obrigatória, porque com relação aos ascendentes, até na separação obrigatória, ele é herdeiro também. Então, muito cuidado, será observado então os artigos 1829 e os seus incisos. Então, cuidado, separação de bens na sucessão é uma coisa, separação de bens no divórcio é outra coisa. Legal, pessoal? Então, se vocês curtiram, deixe seu curtir aqui embaixo, continue acompanhando os nossos vídeos, as nossas novidades. Nós temos agora uma professora de Direito Penal, uma outra professora, ela é nova no canal, vamos prestigiar os vídeos dela, a professora lê a carta, ela vai estar se apresentando para vocês aí nos próximos dias, então a gente conta com vocês. Precisamos chegar aos 2.000 inscritos, a gente conta com vocês, vamos divulgar o canal para os seus amigos, para os seus familiares, mesmo que eles não sejam da área do direito, a gente vai tentar, gente, popularizar o direito. A nossa ideia é tentar fazer o direito uma coisa mais simples para todo mundo. Legal? Então vamos divulgar o canal, vamos falar do canal para as pessoas e eu vou esperar vocês aqui para o nosso próximo encontro. Combinado? Um beijo, até lá!